Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração para esse dia. E a mensagem e o título da palavra dessa noite é Contando os Dias. Quem está contando os dias aí? Mas para quê, pastor? Você já viveu uma experiência assim de estar contando os dias? Já ou não? Já? Tem alguém contando os dias? A Juju estava, contando os dias para nascer o bebê, contando os dias para casar. Tem alguém que vai casar aí, não? Opa, né? Tem gente que ficou noivo esses dias, né? Contando os dias, não é? Contando os dias para tirar férias. Quem já está contando os dias para as férias aí? Quem está contando? Tem uma galera aí, não é? Contando os dias. Salmo 90, versículo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Eu prometo que serei breve, mas tenho uma palavra para compartilhar com você. Salmo 90, verso 12. Vamos ler juntos o que está escrito ali? Ensina-nos. Isso, ficou mistério, né? Vamos ler junto agora? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Irmãos, eu tenho um negócio com essa revelação, com essa palavra, sabe? Eu tenho uma relação muito íntima com essa coisa de discernir o tempo, de discernir propósito. É algo que Deus trabalha muito no meu coração e me deixou de antena ligada para isso, né? Eu sou uma pessoa atenta ao tempo, né? Atenta, e a gente vai perceber aqui hoje que contar os dias é uma experiência que vai além da experiência numérica, de apenas contar os dias. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que ele está dizendo é que eu não posso viver de maneira inadvertida, eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso viver desatento, eu preciso discernir os meus dias. Eu preciso prestar atenção na minha vida. Deus nos fez mordomos da vida. Deus nos fez mordomos da nossa vida. Ela não é nossa, é dele. Ele nos confiou e nós somos mordomos dela. Nós temos a responsabilidade de cuidar dessa vida. E eu não vou conseguir cuidar nem da vida, nem da família, nem dos relacionamentos, nem de nada, se eu não tiver essa clareza de que Deus me deu responsabilidades. E que, de alguma maneira, eu vou prestar contas a Deus por essa vida que eu vivo aqui na Terra. Então, o primeiro nível de contagem, de prestação de contas que nós temos a fazer é a vida cronológica mesmo. É 1 mais 1 mesmo. É como eu estou vivendo. Você, de vez em quando, para prestar atenção na sua vida? Para contar, né? Por exemplo, está chegando o final do ano. Você já fez um balanço das coisas que você realizou nesse ano? Né, das coisas que você se propôs a fazer? Fez um balanço já? Quem já fez um balanço aqui? Já começou a fazer balanço? Tem gente que tem pavor de balanço, não é? Na verdade, que não gosta de fazer balanço de jeito nenhum, porque, na maioria das vezes, a gente vai aquém do que a gente pode ir. Porque a maioria de nós, especialmente aqui no Brasil, na América Latina, a gente não trabalha com metas, a gente não tem essa disciplina, né? O mercado de trabalho está cada vez mais voltado para isso. Mas na vida pessoal, muitas vezes a gente não presta atenção na vida que está vivendo. E uma das formas de prestar atenção na vida é tomar conta das estações da vida. E eu quero falar aqui rapidinho, nesse primeiro passo, de 3 estações, né? Quantos se sentem jovens aqui? Quem é jovem aqui? Deixa eu ver. Além de mim, né? Quem é jovem aqui? Quem se sente jovem? Então, essa fase da vida, né, há controvérsias, né? Mas digamos que eu não vou falar aqui ainda da infância, né? Não vou falar que é uma fase de vida que a gente está mais dependente da família, dos pais, que é fundamental, que é muito importante. Mas o tempo não me permite aprofundar
A juventude pode começar na adolescência, né? Começa na adolescência e vai até aí os 34, 35, né? Até um tempo atrás dizia-se que a adolescência ia até os 25, 26. Enquanto eu pude, eu disse que eu era adolescente, né? Depois eu disse que era jovem, mas agora não dá nem para dizer que sou jovem mais, né? Outro dia um moço que estava aqui, não sei se ele está aí, ele virou para mim, ele queria me elogiar. Ele disse assim: olha, eu gosto do pastor Guto, que ele é mais hardcore assim, mas o senhor é meio tiozão assim, né? Lembra meu pai, né? Lembra minha mãe, que é mineira. O senhor é maneiro, pastor, o senhor é tiozão. Eu falei: caramba, olha isso. É melhor ouvir isso do que não ouvir, não é verdade? Não ter a capacidade. É difícil isso, né? Quando a gente vai se dando conta que a juventude foi embora e um jovem chama a gente de senhor, né? De tio, não é assim? Não é? Então, mas a juventude é uma época na vida em que a gente tem uma sensação de que tem todo o tempo do mundo. A juventude é um tempo de forjar o caráter, por exemplo. Na juventude, a gente desenvolve relacionamentos. As amizades mais duradouras, muitas delas vêm da juventude, vêm dessa fase da vida, né? O casamento, a esposa querida, o marido, né? Vem dessa época, vem da juventude. A maioria. Claro que nada que eu falar aqui é absoluto, né? Às vezes é possível que você viva isso em fase diferente da vida. Mas a juventude é fundamental para firmar as bases de um caráter de alguém que vai viver em vitória. Então, não é por acaso que o diabo investe tanto na juventude. Porque se ele consegue quebrar a juventude nessa fase de vida, né, você vai encontrar, Deus restaura e Deus sempre nos dá graça de ir além das nossas perdas, dos momentos difíceis da vida. Mas é fato que é muito mais difícil quando eu não consigo ter uma base bem feita na juventude. Se eu faço uma base bem feita na infância, na adolescência, na juventude, as chances de eu ir mais longe são muito maiores. São muito maiores. Então, aprender a contar os nossos dias passa, por exemplo, por perguntar para quem é jovem o que eu estou fazendo com a juventude. Juventude é uma época de semear, de plantar, de investir, de estudar, de aprender, de desenvolver, de ser ensinável, de crescer, de ouvir. E aí, quando eu me torno adulto, então, como é que funciona? Pensando meramente na vida cronológica. Na vida adulta, a gente tem um nível maior de responsabilidade. Na vida adulta, a carreira precisa ser consolidada. É na vida adulta que vai aí dos 30... O jovem já é adulto, mas você entende, por favor, perdoe as minhas nomenclaturas aqui, né? Essa vida que eu estou chamando de adulta, que depois é juventude, né? Tem o jovem adulto, mas o adulto que não é mais jovem, vai lá dos 37, 38, até quase 60, que é uma fase de vida que você está agora ganhando o mundo. Tem alguém ganhando o mundo aí? Tem, né? Normalmente tem filho pequeno para criar, não é verdade? É a hora de desbravar. Você vai com toda a força, faz, trabalha até tarde e tal. Está na hora e começa a brotar também uma coisa que vem com essa maturidade, é a noção de que eu não posso perder tempo. Se quando eu era jovem eu tinha a noção que eu tinha todo o tempo do mundo, quando chega essa fase, a gente começa a descobrir que você não tem todo o tempo do mundo. A gente começa a descobrir que jovens adultos também morrem. A gente descobre, por exemplo, que um infarto nessa idade é fulminante. Não é verdade? Né? Que algumas que nós não somos tão fortes assim como parece, começam a aparecer algumas enfermidades, né? Algumas coisas. Eu, por exemplo, fiquei em crise quando eu fui no oftalmo e ele me disse que eu tinha que usar uma lente multifocal. Isso para mim era coisa de idoso, né? Eu lembrava do meu avô que usava a lente, e com todo respeito aos idosos, mas eu não me sentia ainda, né, pronto para isso.
Quando ele falou que eu tinha que colocar uma lente multifocal, eu falei assim, meu Deus. Né? O que está acontecendo comigo? Eu uso óculos desde pequeno, mas agora eu estava fazendo assim para ler. Tem alguém que faz isso, que tira o óculos para ler? Não. Tem alguém aí nessa fase, né, que o óculos não serve mais para leitura? Então, está na hora de arrumar um óculos multifocal, viu, irmã? Não existe, vai lá. No início a gente estranha, porque parece que tem um buraco na sua frente assim, mas depois se acostuma. Né? Com o tempo, acostuma. Mas é uma fase da vida que a gente começa a perguntar assim, o que eu vou deixar para meus filhos? Para onde a minha vida está apontando? Está valendo a pena as coisas que eu estou fazendo? Nessa fase da vida a gente começa a se fazer essas perguntas. Eu estou construindo alguma coisa sólida? Não é? E por isso que essa fase de vida aí, entre os 35 e 50, é uma fase de muita mudança, é uma fase de muita crise. Né? Eu sou testemunha disso. Né? É uma fase de muita crise, que você questiona muita coisa, que você fica se perguntando se algumas coisas que você vem fazendo e gastando a sua vida valem verdadeiramente a pena. Não é? Ou se você vai mudar radicalmente, se você vai mudar de postura, se você vai mudar de carreira. Tem muita gente que muda de carreira nessa fase. Porque olha para a sua carreira e diz assim, opa, isso aqui não vai me levar onde eu quero. Então, eu vou mudar agora, enquanto dá tempo. Contar os dias. E aí vem a fase que eu chamei aqui de senioridade, não é? Que é aí depois dos 60, não é? Onde a gente começa, eu ainda não tive a honra de chegar, não é? Mas que se espera que você já tenha algum nível de colheita, não é? Eu começo a colher o fruto da semeadura que eu fiz, seja para bom ou para mal. Quem não dormiu a vida inteira até aí, nessa hora, começa a fazer falta o sono que não dormiu, né? Quem não respeitou o corpo durante a vida inteira, nessa época, começa a sentir os percalços de não ter respeitado o corpo. Quem não construiu uma família saudável, né, um relacionamento saudável com a esposa, com os filhos, nessa hora começa a colher. E é normalmente muito difícil fazer mudanças nessa fase, porque há uma sensação de que a vida já está arrumada e não dá mais tempo de mudar, embora isso não seja verdade. Mas é o sentimento que passa. E não é raro encontrar pessoas vivendo uma crise, uma dor na alma profunda, porque olham para trás, chegaram aos 60, 70 e dizem assim, meu Deus, eu desperdicei a vida que eu recebi. Muitos experimentam essa dor. Muitos experimentam a dor de não ter contado os seus dias, de não ter prestado atenção na vida, como um dia após o outro, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na vida já madura. Eu poderia ficar por aqui, isso seria suficiente para a gente fazer uma pergunta e dizer assim, como é que você está tratando a sua vida? Perguntei à pessoa que está perto de você, e aí, como é que você está? Está cuidando direitinho da vida? Hein? Está cuidando direitinho? Você está satisfeito? Você acha que dá para passar? Está na média aí? Como é que está? Ou está muito abaixo da média, acima da média? A verdade é que os nossos dias precisam ser contados e listados e colocados na mão de Deus. Porque tudo que você planta, você vai colher. Você pode dizer para o teu irmão, tudo que você planta, você vai colher. Quer você queira ou não. Querendo ou não, a gente colhe. Não tem jeito. Deus perdoa os atos errados, as escolhas erradas, mas as consequências não tem jeito. Eu estou aqui com um band-aid no dedo, né? Eu fui resolver, minhas cachorras resolveram brigar, eu e a luta com os bichos lá em casa, né? Eu fui apartar uma briga de cachorro e esqueci o dedo dentro da boca, né? Ela mordeu e assim, a metade da unha levantou. Então assim, tá uma beleza. Eu vi estrelas assim, não é? Consequência.
eu vou ter que ficar com essa beleza aqui, né? Essa unha, porque eu fui para o hospital, e a minha mulher é veterinária, né? Para que você foi para o hospital? Eu falei assim, é que você não sabe a dor que eu estava sentindo. A gente resolveu isso aqui mesmo. Eu falei, tá bom. Né? Eu achei que ia arrancar logo para aliviar meu sofrimento, né? Me dar lá uma anestesia, arrancar, mas nada, ficou aqui. Né? E tem que ser naturalmente, ou seja, não dá para se livrar das consequências. Quem cuidou de mim lá foi sua mãe, né? Com todo carinho, ela é uma bênção, a Bianca. Né? E, não é? A mãe dessas meninas é um anjo da gente lá. Não é? Mas as consequências ficam. Ficam. Sempre ficam. Então, você não precisa nem ser muito espiritual. É fato. Se você não contar os seus dias, você vai amargar uma vida irresponsável. As consequências de uma vida irresponsável. E você já deve ter visto, é muito feio, quando um adulto, alguém que já tem responsabilidade, fica se comportando como quem não tem. Já viu? Não é? Quando alguém que devia ser já provado, ter o caráter firme, tem um caráter dúbio, não sabe o que quer, não é? É terrível, é muito difícil. E por isso que a Bíblia diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu possa alcançar coração sábio. Mas esse é apenas o tempo cronológico, há um outro tempo. E é desse tempo que eu quero falar mais. E eu quero falar aqui entre o Kairos e o Escatom. A Bíblia fala desses dois tempos. Kairos e o Escatom. O tempo Kairos é um tempo oportuno, favorável, revelado. O Kairos fala dos ciclos de Deus. Quando a gente fala de Kairos, a gente fala do tempo de Deus. Um Deus que se move através de ciclos. Por isso que eu disse que 2019 já começou para mim, no início do culto eu falei, porque para mim, nesses 15 dias, eu passei 10 dias ruminando, não sou boi, né, mas eu passei 15 dias digerindo uma palavra que Deus trouxe para mim. Não é? E às vezes a gente, assim, isso gera crise, gera cansaço, porque você é convidado a mudar. Você é convidado a dar um passo. E eu não tenho como levar a igreja a lugar nenhum que eu não tenha ido primeiro. Que Deus não tenha me mostrado primeiro, que Deus não tenha me revelado primeiro. Então, eu começo a viver as crises antes. Né? Então, por 10 dias eu estou lá, num processo de gestação desse ciclo que Deus mesmo começou a estabelecer na nossa vida. E aí, para mim, essa semana, esse ciclo se estabeleceu no meu coração e eu estou pronto para começar a falar dele para você. É o Kairos. É o Kairos. Deus tem me dito e revelado ao meu coração que o ano 2019 vai ser um ano de investir nas pessoas, um ano de investir em relacionamentos, um ano de reavivar a aliança. 2019 nós queremos gastar muito tempo, né, cuidando um do outro, muito tempo ajudando um ao outro crescer, muito tempo estabelecendo propósitos juntos. Como que a gente vai fazer isso? Deus ainda vai mostrar. Kairos tem a ver com isso. Kairos é a vontade revelada e manifesta de Deus, que entra em conversa com o Escatom. O que é o Escatom? Você já ouviu falar desse termo? Já ouviu falar de escatologia? Já viu? Escatologia é o estudo do Escatom, que é, na verdade, o tempo pleno. A gente trabalha como fim. A gente acostumou a achar que o tempo final, o tempo pleno é o tempo fim. Mas, na verdade, Deus tem uma dinâmica muito interessante. Não é? O que Paulo fala de Jesus? Paulo diz que ele é o primeiro entre muitos irmãos. Fala comigo assim, com o teu irmão assim, Jesus é o teu Escatom. Fala para ele. Jesus é o teu Escatom. Deus manifestou Jesus na terra para dizer assim, é assim que você vai ser quando você for pleno. É assim que você vai ser quando você for pleno em Deus. É Jesus.
E Deus vive fazendo isso. Deus nos dá uma revelação do pleno que altera a realidade do hoje. Por exemplo, Deus já tem me dado, e já tem alguns anos isso, Deus me deu visão do que é plano dele para os meus filhos, por exemplo. Antes que aquilo se estabelecesse. E aí, sem forçá-los a isso, eu sou alterado, eu sou influenciado por esse escatom de Deus, por essa revelação de qual é o sonho de Deus para os meus filhos. E eu peço a Deus saúde e graça para vê-los vivendo esse tempo pleno. Mas Ele já falou para o meu coração. Assim como Deus vai mostrando o que Ele quer fazer na terra, o que Ele quer fazer na igreja, como está disposto a mostrar o que Ele quer fazer na sua família, o que Ele quer fazer na sua casa, o que Ele quer fazer no seu casamento, o que Ele quer fazer na sua vida profissional. É interessante que a sociedade de mercado é até influenciada por teólogos que viraram coaches e por aí vai. Está usando, e não só por eles, mas também por pessoas da área de tecnologia, não é? Pelo desenvolvimento da ciência. Tem uma matéria, uma disciplina hoje de mercado chamada futurismo, que é exatamente a tentativa de antecipar o futuro e trazer o futuro para o presente. Eu fui participar de uma conversa com uma pessoa dessa área que foi falar de futurismo. Eu falei assim, olha, a gente estuda essa disciplina aí desde que a gente anda para frente, porque a Bíblia trata de escatologia. Escatologia é exatamente isso, é futurismo purinho. É Deus trazendo para o presente a manifestação do que Ele vai fazer no tempo pleno, e não é adivinhação. É Deus dizendo assim como Ele disse para Isaías, eis que eu faço coisa nova. Vocês não estão percebendo? Ele está surgindo como um broto, como um renovo. Qual é o nosso problema, irmãos? A gente não vive nem no Kairos, nem no Escatom. A gente vive de Cronos. Tic-tac, tic-tac, tic. A gente vive desse negócio. Que Deus nem conhece esse tempo. Porque Deus não se encaixa nesse tempo. O tempo cronológico não cabe na lógica de Deus. Porque um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um estalo de dedo é como uma eternidade para Deus, e uma eternidade é como um estalo de dedos. Pastor, o que a gente faz com essa palavra? Qual é a direção de Deus para nós hoje? Para onde a gente vai? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que eu preciso perguntar para Deus? Eu preciso perguntar para Deus qual é o plano do Senhor para a nossa vida. Qual é o cuidado? Você está aí, Bianca, eu falei de você, você está aí. Qual é o plano de Deus para nós? Qual é o desejo de Deus para nós? Qual é a pintura que Deus já fez a meu respeito? Entende? Deus tem uma imagem, Deus tem um sonho, Deus tem um propósito. E o Kairos é Deus se manifestando, gerando ciclos novos. Deus abre um ciclo e aí eu vivo o ciclo. E aí Deus abre outro ciclo, eu vivo outro ciclo. Esse é o Kairos, é o tempo de Deus. Mas o Escatom está lá na frente. E a relação dessas duas categorias de tempo é que nos ajuda. De Kairos em Kairos, eu vou caminhando para o Escatom. Eu antecipo a vontade plena de Deus para a minha vida. Como é que eu faço isso, pastor? Deus revelou para o coração da Edna aqui, que ela vai ganhar muitas vidas para Jesus, que ela vai ser uma discipuladora excelente, que ela vai influenciar gerações inteiras de mulheres que vão se render a Jesus através da vida dela. Ela recebe essa revelação de Deus, ela discerne isso no Espírito, no coração dela ela começa a entender que isso está no coração de Deus. O Escatom, o plano pronto de Deus. Então o que a Edna faz? A Edna se rende, a Edna assume, a Edna decide viver o plano de Deus. Ela diz assim, sim Senhor, eu estou disponível, sim Senhor, eu quero. E aí ela vai sendo alimentada dessa visão de Deus. Ela jejua, ela ora, e aí Deus abre um ciclo. Deus coloca uma vida para ela cuidar. E ela entende, é plano de Deus, eu vou cuidar dessa vida que Deus está me dando. Depois essa outra vida vira 2 vidas, e ela honra, sabe por quê? Porque ela sabe que Deus vai levar a um lugar onde haverá uma multidão de mulheres, mas nenhuma multidão
começa de repente, começa de um, de dois, e aí a Edna então percebe uma oportunidade de crescimento, percebe a oportunidade de ser pastoreada, percebe a oportunidade de ser cuidada, e vai vivendo de Cairós em Cairós, já sabendo aonde Deus quer levar. Mesmo que eu veja em parte, mas eu já me movo na direção do que Deus quer fazer. Nós vivemos em meio a uma geração escrava do cotidiano, escrava do cronos, escrava do relógio. Tem um relógio ali apontando para mim, dizendo assim, ó, seu tempo está acabando. Nós vivemos, pode deixar, a gente vive, enfrenta isso o tempo todo, como se é fato que a nossa vida cronológica, se a gente tem hora para dormir, hora para acordar, hora para trabalhar, é fato, mas isso não fala de toda a nossa vida. Não são os problemas que a gente vive que definem aonde a gente vai. Eu preguei aqui há poucos dias, há 2 semanas eu preguei aqui sobre Jesus, Mateus 4, lembram? Que Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo dizia assim, se tu és filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Se você é filho de Deus, faz aquilo outro. Jesus magérrimo, 40 dias sem comer. E o diabo jogando na cara dele, você não é filho de Deus nada, porque se você fosse, você faria isso, você faria aquilo. Se eu parasse aí, eu dizia assim, poxa, Jesus está em problemas. Porque ele está lá magro, com fome, emocionalmente mexido, e o diabo está lá jogando dardo na cabeça dele. Só que se eu presto atenção, Jesus resiste o diabo. Desce, volta do deserto para a Galileia, manifesta o reino de Deus, manifesta os sinais, manifesta os milagres, manifesta as maravilhas, e no final diz assim, em toda a vizinhança, eles reconheciam o poder de Deus e o reino de Deus na vida de Jesus. A diferença entre o início do capítulo e o final do capítulo é gritante. Se eu fico só com o início do capítulo, eu digo assim, Jesus está em apuros. Mas quando eu olho a cena inteira, Jesus continua vencedor. Será que você não está olhando só para o primeiro capítulo da sua vida? Será que você não fixou numa fase da sua vida que devia ser passageira, que devia ser só um estágio? Você conhece alguém que está parado numa fase da vida? Você conhece alguém que você vai conversar com ela e ela fala sempre do mesmo assunto? De uma experiência negativa que ela teve há 1 ano, há 6 anos, há 6 meses, há 10 anos. Eu encontro pessoas que elas não conseguem romper com um determinado momento da sua vida, porque não discerniu o tempo, não contou os dias, não está sendo movido por revelação, pelo plano pleno de Deus, pelo escartão de Deus, e nem pelo kairós profético que me leva daqui para cá. Ela é refém da sua experiência de vida, do seu problema, da sua angústia, do seu desespero, da sua escassez. Paulo disse assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso ser honrado e humilhado, ter abundância e escassez, porque Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o que Paulo quer? Paulo quer guardar a fé, Paulo quer cumprir a carreira, Paulo quer combater o bom combate, porque ele sabe que a coroa já está separada para ele. Então esse é um tempo do kairós de Deus. E a nossa conferência tem a ver com isso. Esse é um tempo de você abrir o seu coração para o kairós de Deus. Quais são os ciclos que Deus está abrindo para você nesses dias? Quais são as oportunidades dos céus que estão se abrindo sobre a sua vida nesses dias? Você vai jogar fora o que Deus está abrindo? O quanto você está disposto a ouvir de Deus o plano pleno que Ele tem? Quando eu conheci Bruno e Maiara, né, isso já tem uns 6 anos, né? E eles vieram conversar comigo e falar da paixão deles pela Tailândia. Eu me lembro que a Maiara me contou como foi o chamado missionário deles. E Deus tinha dado uma visão, não sei se visão ou sonho, Maiara, da roupa. Um sonho, visão. A Maiara via um povo. Não é isso, Maiara? O Bruno via um povo
que era tipificado pelas suas roupas, pelo jeito de vestir, não é? E eles identificaram que isso tinha a ver com o povo de Mianmar, não é? Mas foi para a Tailândia que Deus abriu o primeiro ciclo. Foi para a Tailândia, eles tiveram que aprender tailandês, moraram lá, agora já 5 anos, né? Com a ida e volta, 5 anos. Mas agora, Deus começa a abrir um caminho claro. Você sabe quando o avião vai pousar e tem uma pista assim com luzes acesas dos dois lados, né? Agora, depois de 5 anos, Deus está mostrando, abrindo um caminho para Mianmar, não é? Depois de 5 anos. Quer dizer, lá atrás, quando foi que vocês tiveram essa visão? 2010, Deus deu uma visão de um povo. Só que o Kairós de Deus não levou eles diretamente para aquele povo. O Kairós de Deus fez que eles passassem por várias etapas. E ainda nem começou. Tem 5 anos já que eles estão em missão e o plano pleno de Deus ainda nem começou. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e fica em crise, porque diz assim, meu Deus, não se cumpriu. Tem coisa que eu estou vivendo hoje que Deus me mostrou em 2011. E Deus está me mostrando coisas hoje que eu não faço ideia de quando eu vou viver. Porque uma coisa é o escatom de Deus, é o plano pleno de Deus. E outra coisa é o Kairós que vai me levando de tempo em tempo, de estação em estação, de ciclo em ciclo. 2 coisas podem acontecer. Você pode se encher de cronos, ter overdose de cronos, sabe? De tempo presente. Você se enche do tempo presente e o tempo presente começa a definir para onde você vai e onde você não vai. Outra coisa que pode acontecer é overdose de ansiedade, achando que o escatom vai acontecer, porque Deus falou, então amanhã eu já estou indo. Né? Já pensou se eles pegassem? Deus falou que é para ir para Mianmar. E aí lá, há 8 anos atrás, eles pegassem uma passagem e fossem para Mianmar. Porque Deus falou que é para Mianmar. Deus falou, mas eu tenho que seguir o Kairós de Deus. Eu tenho que seguir os ciclos que Deus prepara. Tem gente que faz isso. Ao invés de seguir os ciclos, sai daqui achando que pode antecipar o tempo que só Deus pode fazer. E aí, dá com os burros na água. Porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. O agir é de Deus. O realizar é de Deus. Pastor, como é que eu faço? Tem alguém confuso com a minha fala aí? Não. Estou confundindo alguém? Eu espero que não está te confundindo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Deus tem uma palavra para você hoje, para o seu tempo presente. Deus tem uma palavra para você e um sonho para você que fala da eternidade, do tempo pleno, lá longe. E Deus tem uma palavra para você que se desenvolve nem nesse tempo aqui, nem naquele lá, mas está no meio, por processos, por ciclos, te levando de uma estação para outra dentro do plano dele, até que o plano dele seja pleno. Percebe? Nós aqui no Ocidente fomos muito afetados pela lógica. Sabe? A gente foi muito afetado pela lógica. A gente acha que é hoje, mas amanhã é igual a futuro. Né? Não. Passado, presente, futuro é a definição de tempo. Não é. O tempo de Deus não se descreve por passado, presente e futuro. O tempo de Deus se estabelece por propósito, revelação e obediência. Você pode falar comigo? Propósito, revelação e obediência. Amém? Faz sentido para você essa palavra? Faz? Então eu quero te convidar a ficar em pé. O que eu faço com o Cronos? O que eu faço com o meu dia a dia? O que eu faço com a minha juventude, com a minha vida adulta, o que eu faço com essa vida?
Eu sou mordomo, eu cuido bem dela. Eu presto atenção. Eu não gasto os meus dias como se eles fossem palha ao vento. O que eu faço com o Kairos? Eu discerno o Kairos de Deus todo dia. Todo dia. Todo dia eu quero ouvir a vontade de Deus. Todo dia eu quero entender o plano de Deus. Todo dia eu estou atento para os ciclos que Deus está abrindo. O que eu faço com o escatom, pastor? Com a revelação plena. Eu sou alimentado por ela. É a revelação que diz quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu vou viver a eternidade com o Pai. No fim das contas, Jesus está lá. Ele é o alfa e o ômega. O escatom me alimenta, me nutre, fala da minha verdadeira identidade. E na conjugação desses tempos, eu vivo a vontade plena e soberana de Deus para a minha vida hoje. Então nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero fazer 3 apelos aqui, enquanto o Ministério de Louvor nos dirige em adoração. O primeiro apelo é para aquelas pessoas que têm sofrido com o tempo presente. Aquelas pessoas que têm passado por ansiedade, por angústia, por você, reconhece que talvez você não tenha sido um bom mordomo. Você reconhece que às vezes você está atropelando as coisas na sua vida, não está cuidando direito da família, não está cuidando direito da sua saúde, não está cuidando direito do teu sono. Quero orar por você, para que no seu tempo presente Deus revele graça e favor. Então eu queria convidar você que precisa de intervenção no tempo presente. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Se você precisa de cura no tempo presente, se você precisa se livrar do jugo do tempo presente, quero orar também por aquelas pessoas que precisam entender e discernir a revelação de Deus para a sua vida. Você que tem buscado de Deus uma direção, e às vezes parece que a direção não vem, às vezes parece que você não está conseguindo ouvir a direção. Então, se você tem buscado de Deus uma direção, se você precisa ser alimentado pela vontade soberana de Deus, eu queria que você viesse aqui ao altar, em nome de Jesus. Vem dizer para Deus: Senhor, eu preciso. Nós vamos cantar, podemos cantar. E eu quero que você saia do seu lugar e diga assim: Deus, eu quero entender a tua vontade. Eu quero discernir a tua vontade. Eu quero discernir os teus planos. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. Eu não posso ser guiado pela minha ansiedade. Eu não posso ser guiado pela minha pressa. Eu não posso ser guiado pela minha angústia. Eu não posso ser guiado pelos meus medos. Eu preciso ser guiado pela revelação que o Senhor tem ao meu respeito. Pode sair do seu lugar. E se tem alguém que você ama aqui, vem se colocar ao lado dessa pessoa, por favor. Vamos orar juntos aqui. Só tu és Senhor, digno do meu louvor. Só tu és Senhor, digno da minha vida. Tu és Senhor, eu sou teu. Todos é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és Jesus, digno da minha vida. Tu és Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Senhor, como é difícil para a gente falar de coisas que são maiores do que a gente mesmo. Eu aqui assumo a minha limitação em falar de uma realidade que é maior do que a minha compreensão alcança.
Mas eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que de alguma maneira têm sido oprimidos pelo seu tempo. Têm vivido um tempo de angústias, têm vivido um tempo de preocupação, têm vivido um tempo de ansiedade, têm vivido um tempo de medo. Pai, quantas pessoas têm vivido, Senhor, sobre um forte medo. Medo de não ter controle, medo de não saber o que fazer, medo de não ter respostas, medo de não ter os recursos, medo de não fazer a coisa certa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar que o Teu tempo pleno se manifeste sobre nós, que a revelação da Tua vontade nos alcance, porque a revelação da Tua vontade, ó Deus, ela tem o poder de trazer paz ao nosso coração. Então eu quero te pedir, mostre a Tua vontade sobre a família dos Teus filhos, mostre a Tua vontade sobre os filhos, mostre a Tua vontade sobre o relacionamento dos Teus filhos, mostre a Tua vontade sobre a vida familiar dos Teus filhos, sobre a vida profissional dos Teus filhos. Mostra a Tua vontade sobre o sonho que o Senhor tem para eles, como o Senhor os vê. Nós queremos ver como o Senhor nos vê. Nós queremos ver Jesus lá na frente, lá no tempo pleno. Nós queremos ver a nossa vida finalizando e achando a plenitude em Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos toda tentação de dominar o tempo, toda tentação de ter controle, toda tentação de dar respostas que nós não temos condições de dar respostas. E nós te clamamos que o Kairós de Deus, que a vontade soberana de Deus, que a vontade maravilhosa de Deus se revele, que os meus irmãos possam nesta semana ver portas abertas sobre a vida deles, que chegue o tempo de portas abertas, de o tempo onde a Tua vontade se estabelece apesar de nós, em nome de Jesus. Nós tiramos as nossas mãos, nós abrimos mão do controle, tiramos as nossas mãos, porque nós não somos deuses, nós não temos capacidade de controlar a história. Por isso nós renunciamos o controle e entregamos o controle nas Tuas poderosas mãos. Você pode dizer isso comigo? Senhor Jesus, eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu renuncio o controle e te peço, Jesus, governe sobre a minha vida, governe sobre o meu tempo, governe sobre a minha família, governe sobre os meus negócios, governe sobre as minhas emoções, governe, Senhor, sobre os meus medos, governe sobre todas as coisas, Jesus, governe sobre todas as coisas, Jesus. Aleluia, aleluia. E o Deus que do nada trouxe todas as coisas à existência, possa trazer à existência aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Eu queria que você discernisse no Espírito o Senhor criando coisas novas na sua vida agora. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que Deus pode estabelecer uma nova condição para a sua família? Você crê que Deus pode estabelecer uma nova condição para você, para o seu coração, para o estado da sua alma? Então creia que o novo de Deus se estabeleça hoje, que o Kairós de Deus se estabeleça hoje, que a vontade plena de Deus se estabeleça hoje. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.